Esse é um cápsula e nós vamos falar agora das negociações da anistia, que aparentemente tem a bênção de Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo e, por conseguinte, do Trump também, né? O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estiveram na Casa Branca há poucos dias atrás e certamente levaram essas propostas que estão circulando de anistia, e eles têm colocar a posição aqui que, uma vez feita a anistia, aprovada a anistia, que há a possibilidade de se negociar, sim, a diminuição de tarifas para o Brasil lá nos Estados Unidos, o que é de interesse de todo mundo, né? Todo mundo no Brasil ganha tendo mais comércio com os Estados Unidos. Vamos falar sobre esse assunto aqui e também sobre as movimentações para o 7 de setembro. 7 de setembro é agora, domingo, depois de amanhã. Eu vou estar lá em Copacabana, 11 horas da manhã, no posto 5, ali na Avenida Atlântica, ali em frente ao posto 5. Vou estar por ali. Quem quiser se encontrar, 11 horas em ponto, hein? Deu 11 horas, eu devo ir para outro lugar, procurar onde é que vai ficar a manifestação e coisa e tal. Bom, essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4, o Sr. Golob e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sabe que a negociação da anistia está rolando aqui no Brasil, inclusive com pessoas do STF, inclusive com o Senado também, mesmo que, mas o Alcolumbre está dizendo que não vai votar, mas o cara da CCJ do Senado está falando que não vai votar, mas o Lula falou que vai vetar, mas o Alexandre de Moraes falou que não vai, que é inconstitucional e coisa e tal. Mas como eu falei para vocês, se o Congresso, né, tiver do lado certo e o resto do STF também, a gente consegue aprovar essa anistia e aparentemente essa é a saída para a nossa crise institucional nesse momento, né? Agora, a questão toda é que anistia que será aprovada. Então, o Eduardo Bolsonaro deu apoio ao projeto de anistia que está sendo negociado, inclusive com o Tarcísio. Ele evitou críticas ao Tarcísio aqui no post dele, mas ele deu um recado, tá? Eduardo manda recado à ala do PL que defende anistia sem ex-presidente. Parece que saiu uma matéria aí no Jornal Brasileiro dizendo que existe uma ala do PL que quer anistia, mas que acha que é melhor fazer anistia sem o Bolsonaro, fazer anistia só para o pessoal do 8 de janeiro e tirar o Bolsonaro fora, que dessa forma seria mais fácil de aprovar a anistia. Ou seja, é basicamente aquela anistia do Alcolumbre, né? Que ele está querendo fazer uma anistia muito levinha, com redução de pena e não sei o que lá e coisa e tal, e já teria negociado com o STF, a gente falou sobre isso ontem. O Eduardo Bolsonaro falou que, olha só, esquece isso daí, não vai ter anistia. Não, assim, qual anistia que eles vão aprovar? Ninguém sabe, mas se for aprovada uma anistia que não envolva Bolsonaro, as sanções vão continuar do mesmo jeito, não vai ter nenhuma solução com os Estados Unidos, né? E aqui, ó, tá aqui, ó, essa foi a CNN que falou aqui, ó. A ala do PL defende Jair Bolsonaro fora da anistia. A apuração da analista política Juliana Lopes, da CNN Arana, revela que um grupo dentro do partido acredita que a não inclusão do Bolsonaro pode facilitar a aprovação de projetos para beneficiar condenados pelos atos, né? O que é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Isso daqui, pode ter algum deputado do PL falando isso? Você sabe que o PL ele já tinha uma vida antes do Bolsonaro entrar pro PL, né? Então existem alguns deputados do PL que são altamente esquerdistas, na verdade, são muito poucos. É uma minoria, mas eles existem, né? Então certamente deve ser essa ala do PL que eles estão falando aqui e que não vai ter força nenhuma, né? Então tá aqui o recado do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu falar com todas as letras para que vocês entendam bem. Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia para poder chantagear ele e forçar ele a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar do PL sobre isso. A anistia será ampla e restrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. Vocês estão brincando com coisa séria e vão acabar sendo vistos como colaboradores dos violadores de direitos humanos. Ou seja, em última análise, vão acabar entrando na Magnitsky também, né? O Sorte falou aqui, deixou claro, né, apoiando o Eduardo Bolsonaro, o PL votará 100% pela anistia. Não adianta plantarem na imprensa uma suposta ala que não existe no PL, somos todos Jair Bolsonaro, somos todos patriotas, então é isso daí, vai ser anistia completa, né? Agora, aqui, o Figueiredo também apoiou nesse sentido. Na discussão de se a anistia vai ter ou não fulano, Bolsonaro, se vai ser ou não aprovada, na prática é fútil, quase infantil. Haverá anistia ampla, geral e restrita, mesmo que seja necessário antes destruir todo o estabelecimento brasileiro. Como não entenderam isso ainda? Ou seja, que vai ter anistia, vai, meu amigo. Quantas pessoas vão precisar entrar para Magnitsky para isso acontecer, a gente não sabe. Mas que vai acontecer, vai, né? E aqui, ó, falar em anistia já é uma enorme concessão, muito maior do que deveria, para permitir uma solução rápida e uma saída honrosa para o Supremo. Ou seja, o que ele está colocando, e eu concordo com ele, tá? Porque o correto seria a anulação completa desse processo. Esse processo é um processo totalmente injusto, totalmente nulo de pleno direito, não deveria nem estar sendo cogitado no STF. Então, o fato de a gente estar propondo anistia como uma maneira de ter uma saída honrosa para o STF. O STF vai condenar Bolsonaro, mas depois entra anistia, acabou e pronto, resolvido todo o problema. Então, essa é a alternativa no final das contas, né? Isso já é uma concessão. Achar que vai ter que fazer mais concessão, não, porque tem que tirar o Bolsonaro, tirar isso, tirar aquilo, não sei o que lá. Não, não vai ter, né? A enorme maioria das pessoas não cometeu crime algum que devesse ser anistiado. O certo era anular tudo e prender os responsáveis pela farsa, inclusive o Alexandre de Moraes. Eu concordo plenamente. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo, tá? Mas num primeiro momento, para ter uma saída honrosa para o STF, para o governo Lula ter uma saída honrosa, beleza, se faz anistia e resolvido o problema no final das contas, né? Então essa é a situação. O que eu tiro disso daqui, que eu acho que é importante. O Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro estão aceitando a
anistia que está sendo discutida lá na Câmara, que é a anistia que foi proposta pelo Tarcísio. E como é que é essa anistia? Inclui o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai para cadeia. Ele vai ser liberado. Só que ele ficaria inelegível, pelo menos na próxima eleição. Continuaria inelegível pelo TSE. Isso é o que aparentemente estão negociando por lá, né? Mas aquela dúvida que a gente tinha, se o Trump está de acordo com essa anistia, se o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão de acordo com essa anistia, agora já está respondido. Eles estão de acordo. A questão é passar agora a anistia por aqui, né? O Tarcísio fez até um vídeo muito bacana aqui, ó. A história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país. E ele lembra das várias anistias que houveram no país, justamente em situações em que houve muita polarização, muita briga e coisa e tal. O Juscelino fez anistia, Getúlio Vargas fez anistia, um monte de gente fez anistia, né? Então, é a melhor maneira para seguir adiante, essa é a visão dele, né? É lógico, todo mundo sabe que esse processo é nulo de pleno direito, é um absurdo sequer estar sendo julgado, mas é a maneira de a gente encerrar esse assunto e seguir adiante, porque não interessa a ninguém continuar do jeito que está. E para isso é muito importante a manifestação no dia 7 de setembro, tá? O Nicolas falou aqui sobre o 7 de setembro, chamando o pessoal para ir no 7 de setembro nas ruas. O partido, o PL, também colocou aqui o aviso para 7 de setembro, todos juntos, né? E se você está com dúvida onde é o 7 de setembro na sua cidade, é no mesmo lugar e na mesma hora dos 3 de agosto, né? A última manifestação que teve no dia 3 de agosto, que foi um grande sucesso em várias cidades do Brasil. Então, aqui no Rio de Janeiro, é 10 horas da manhã, lá na Avenida Atlântica, lá em Copacabana. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde, vou chegar às 11 horas no posto 5, como eu falei. Em São Paulo, 14 horas na Avenida Paulista. E assim vai, todas as cidades do Brasil. É basicamente o mesmo lugar que foi no dia 3 de agosto. Por que você não está vendo muitos anúncios de lugar e data dessas coisas? A minha visão é que provavelmente as redes sociais estão obedecendo o governo e suprimindo esses avisos, estão diminuindo o alcance desses avisos para que as pessoas não fiquem sabendo onde serão as manifestações, mas serão no mesmo lugar do dia 3 de agosto, né? Vamos ouvir aqui o vídeo do Nicolas Ferreira, que eu acho que é muito importante para ver o recado dele. Eu pensei em fazer um longo vídeo para te convencer a estar na rua no dia 7, mas não vai ser preciso porque é muito mais simples do que você imagina. E se eu te dissesse que faltam 30 manifestações para atingirmos o nosso objetivo, o que você faria? Provavelmente iria querer que toda semana tivesse uma, para ser mais rápida e assim atingir o nosso objetivo. Nós não sabemos quando sairemos vitoriosos, quando vamos conseguir mudar esse país, quando vamos derrotar o Moraes, quando vamos nos livrar dos corruptos e imorais dessa nação, ou até mesmo quando iremos vencer a esquerda. Mas um fato é, se continuarmos tentando, podemos vencer, mas se pararmos, a derrota é certa. Santo Agostinho diz que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Independentemente de qualquer situação, você possa fazer parte da mudança desse país. Se a gente for 1 milhão, lutaremos. Se formos 10 mil, lutaremos. Se formos 10, lutaremos. E se formos 1, que esse 1 seja você. Porque a mudança sempre começa com alguém que se recusa a desistir. E esse alguém pode ser você. Porque a liberdade nunca foi obra dos covardes, mas do que tiveram coragem de ficar de pé quando todos preferiam se ajoelhar. No dia 7 de setembro, escreva a história do seu país. Então, bacana a mensagem do Nicolas Ferreira, subscrevam a mensagem dele, muito bacana, e encontro vocês lá na Avenida Atlântica nesse domingo, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.